Um, dois, três. Salut, bem-vindos ao Historique, sou Gabriel Moraes e a partir de hoje nós vamos começar essa jornada pela história com vocês. E como vivemos um período de pandemias em 2020, nada mais justo do que falar de uma das maiores pandemias da história, a gripe espanhola de 1918 e 1919, e com uma participação especial do professor Bruno Miranda Braga. Confiram. Bom, antes de falarmos da gripe espanhola, também é importante lembrar do contexto do mundo naquela época. Passávamos pela Primeira Guerra Mundial. De um lado, a Tríplice Aliança com a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, e do outro, a Tríplice Entente, com os franceses, com os ingleses, com os russos e, como sempre, os estadunidenses. Lembrando que a Primeira Guerra Mundial teve um papel importantíssimo na disseminação da doença por outras partes do mundo. Tá, mas você pode se perguntar, mas Gabriel, o que foi a gripe espanhola? E eu vos falo, foi uma das maiores pandemias da história por ter matado mais de 50 milhões de pessoas. O número de mortes é maior mesmo do que a Primeira Guerra Mundial, que matou cerca de 8 milhões de pessoas. Agora você pode me fazer outra pergunta, qual foi afinal a origem da gripe espanhola? Bom, a teoria mais aceita é de que ela surgiu nos Estados Unidos no dia 4 de março de 1918, quando um soldado fica doente por uma gripe muito forte que eles imaginavam que era uma gripe comum. Mas depois de 14 dias, mais de 1.000 soldados já estavam hospitalizados. Apesar da gravidade da doença, os norte-americanos não deixaram de participar da guerra. E esses soldados que estavam doentes, além de disseminar a pandemia pelo território dos Estados Unidos, levaram para a Europa. Nas trincheiras se encontraram tanto a morte quanto o medo. E agora o pânico estava se alastrando pelo mundo. Eu não sei se isso ficou legal. A gripe espanhola teve 3 fases. A primeira é quando ela surge nos Estados Unidos. A segunda é quando ela se dissemina pelo mundo, mas ao mesmo tempo há um surto em Boston, nos Estados Unidos. E a fase final, a terceira, é quando ela já está em declínio, em meados de março de 1919. Vale destacar que naquele período não existiam vacinas, tratamento ou qualquer mecanismo de combate à doença. Mas a pergunta que fica, Gabriel, quando que ela chega no Brasil afinal? E foi no dia 22 de setembro de 1918, por meio do navio inglês Demerara. Ele desembarca em Recife, em Salvador e posteriormente no Rio de Janeiro. E naquele período a gente estava na chamada República Velha, ou República do Café com Leite, também conhecida como República Oligárquica. Lembrando também que no início do século XX, discussões sanitárias já se faziam presentes no Brasil. Um dos eventos que ficou mais conhecido foi a revolta da vacina na administração do então presidente Rodrigues Alves, com a derrubada de cortiços, com a vacinação obrigatória e ao mesmo tempo um movimento que leva as populações mais carentes para lugares que a gente conhece hoje como as favelas. Em 1918, o presidente do Brasil era Venceslau Braz e o país passava por uma baixa na exportação do café e com isso o governo decide comprar a safra dos produtores para vender no momento mais propício, numa disputa comercial com os Estados Unidos, que também tiveram uma baixa na exportação por conta da Primeira Guerra Mundial. A propagação do vírus no Brasil se deu de forma muito rápida, pelo descrédito que a população e o governo davam à pandemia e também pela desinformação que era tamanha naquele período no Brasil. E dessa forma, comércios, escolas e até mesmo as igrejas foram fechadas. Recorriam-se a tratamentos alternativos, como o uso de quinina, que servia para o combate da malária. Mas o cenário não era muito animador, já que nas principais cidades brasileiras podiam se encontrar corpos até mesmo nas ruas. Os efeitos da pandemia foram tão graves que ao final desse período foram registrados mais de 35 mil óbitos. Apesar do núcleo da doença ter sido no Sudeste e no Nordeste, o Norte do Brasil não deixou de ser atingido. Por exemplo, cidades como Manaus e Belém registraram inúmeras mortes. No dia 24 de outubro, a Valparaíso desembarca no Porto de Educandos, trazendo ainda mais doentes que entram em contato com a população manauara e disseminam o vírus pela cidade. Quando a gripe espanhola chega em Manaus, a cidade ainda sentia os efeitos do período da borracha. Havia uma preocupação do governo local com o reordenamento urbano da cidade. Isso pode ser visto com a construção
Isso pode ser visto com a construção do teatro, com a abertura de avenidas e também com o controle social daqueles que destoavam desse projeto de modernidade. Pessoas que moravam em casas flutuantes, em casas de palha ou até mesmo em palafitas. Esse movimento se consolida através dos códigos de postura, mas quem vai explicar melhor para vocês é o professor Bruno Miranda Braga. Acompanhe. Pensar a cidade de Manaus na virada do século XIX para o início do século XX é pensar uma cidade de grande especulação. Uma cidade que estava se transformando num espaço segregado, num espaço para poucos, para uma pequena parcela da população, que era a parcela enriquecida com a extração, com os negócios da goma elástica. Manaus era uma cidade que naquele momento tentara se despir de tudo que remetia ao seu passado histórico de aldeia, a sua grande origem e profundo teor indígena. Era uma cidade naquele momento que se projetava para ser vista, como teoriza o professor Tony Mesquita, uma ideia de vitrinização da cidade. Para quê? Para especular, para atrair o capital estrangeiro. E dentro desse interim, desse contexto histórico, que é o fim de século, a Belle Époque, a gente pensa Manaus como uma cidade que se projetara para ser vista, que precisava, acima de tudo, se aformosear, nos dizeres da época, uma cidade que tentara impor um viver estrangeiro. E para se obter esse aformoseamento, essa nova cidade, essa nova urbe, era preciso ressignificar seus habitantes. Isso é importante, porque de que adiantava a cidade ter grandes prédios públicos, ter grandes bulevares, ter uma arborização e uma europeização, se a sua população em si ainda tinha uma postura totalmente indígena que não combinava com aquele espaço. Então, para se obter esse aformoseamento citadino, se criou entre as leis, decretos e regulamentos os códigos municipais de postura, que ditavam como se deveria dar as sociabilidades, as sensibilidades e os fazeres dentro do contexto urbano da cidade. Eram legislações que legitimavam a sua postura, a sua conduta, que ia desde edificações e pinturas das fachadas da sua casa, passando por seus trajes em devidos ambientes e lugares públicos, a sua postura. Era proibido, por exemplo, num dos códigos de postura de Manaus, você até um fogo, uma espécie de foguete, que era chamado busca-pés. Depois, outros códigos vão, por exemplo, regimentar e legalizar a não oficialização do trabalho das lavadeiras, por exemplo. Então tem toda uma questão sanitário, higiênico, salutar, que dentro de um discurso maior, que era o discurso de aformoseamento urbano. Essa tentativa de aformoseamento urbano que o professor Bruno fala, colide-se com uma sociedade que está à beira de um colapso sanitário. À medida que os casos aumentam na cidade, o comércio é fechado, a circulação de pessoas é restringida e várias medidas são adotadas pela população de acordo com as recomendações do governo local. O medo toma conta da cidade e com isso surgem perguntas até peculiares, como: quando reabrirão os nossos cinemas? O mal avança pela cidade, até as missas são canceladas, e a Santa Casa de Misericórdia, o local responsável por receber os doentes, já não consegue mais atender a demanda. Diversos postos sanitários são instalados pela cidade, como em Educandos, em São Raimundo, mas em novembro de 1918 a cidade entra em colapso. Os jornais da época relatam 1.500 mortos só no mês de novembro. Em contrapartida, o governo tenta responder enviando ambulâncias para o interior do Amazonas, em cidades como Parintins. Com isso, os jornais de época já relatavam as providências tomadas contra a terrível epidemia. A partida do aviso, cidade de Manaus, levando médicos e ambulância para Parintins. A gripe já está atacando a nossa população. Os remédios se esgotam e há uma alta no preço de alimentos. E com isso, famílias inteiras são atingidas pela doença, principalmente nos bairros mais carentes da cidade, onde as pessoas não tinham acesso ao saneamento básico. Para tentar minimizar os efeitos da gripe espanhola, o governo chega a recomendar que as pessoas façam fogueiras em frente às suas casas para queimar nelas algumas substâncias que acreditavam ser desinfetantes. Em diversos locais da cidade, os corpos podiam ser encontrados embaixo de mangueiras, perto de pontes, e os jornais da época não deixaram de relatar isso, como vocês podem conferir nas imagens. Em novembro de 1918, a cidade de Manaus entra em colapso e a doença atinge seus maiores números.
Apesar disso, em dezembro de 1918, a doença chega a ser considerada extinta. Nos primeiros meses de 1919, outros casos são registrados na cidade, a partir da chegada de navios que vieram de Belém, que vieram do Acre, e em março o Instituto Benjamin Constant, que até então tinha ficado imune, também foi atingido. Religiosos e educandos foram vítimas da doença. Somente em julho de 1919, que o governador da época, Pedro de Alcântara Bacelar, declara novamente a gripe espanhola extinta em Manaus. E para você que quer saber mais sobre a gripe espanhola em Manaus, eu recomendo a tese da Rosineide Mello, intitulada Dias Mefistofélicos, a gripe espanhola nos jornais de Manaus, de 1918 e 1919. Mas para aqueles que querem saber mais da gripe espanhola no contexto nacional, eu vou deixar aqui na descrição algumas indicações de leitura. Depois de tudo isso, ainda fica uma última pergunta. Por que o nome gripe espanhola? Isso acontece porque a Espanha, durante a guerra, ao invés de falar sobre as trincheiras e sobre os combates, estava preocupada em noticiar os rumos da gripe espanhola e as pessoas que eram infectadas por ela. Outros pesquisadores levantam a teoria de que a França, na tentativa de impedir a entrada de imigrantes espanhóis em seu território, acusa a Espanha de ter criado o vírus. Depois de todos esses acontecimentos, a doença simplesmente desaparece em 1919. E o porquê dela sumir é um mistério que continua até hoje. E esse foi o nosso vídeo. Agradeço a todos aqueles que assistiram até o final e um agradecimento especial ao professor Bruno Miranda Braga, que aceitou nosso convite prontamente. E se você quiser acompanhar mais conteúdos, é só se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Então é isso, galera, por hoje. Até a próxima. Au revoir. Vamos lá. Tá tudo certo. Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Bigodinho fininho. Nego Ney. Vamos lá. Brincadeira. Eu não consigo fazer o 3. 3, 2, 3. A tríplice intente na guerra também voltaram doentes. E tá quente pra caralho.